No ar, Radar de Notícia. Conosco aqui no estúdio, o experiente vereador Eduardo Barreto. Bom dia. Obrigado pelo experiente, que às vezes nem é sinônimo de sabedoria. Bom dia, Pedro, bom dia, Virgílio, bom dia a todos da equipe, claro, bom dia a todos os guarulhenses. Bom, vereador Eduardo Barreto, o senhor foi o interlocutor entre os sindicatos servidores, o prefeito Guti, na questão do SAAI, dos servidores, aquela preocupação com os empregos. O que o senhor sentiu nessa reunião? Bom, Pedro, primeiro dizer que essa concessão do SAAI para a Sabesp é um grande avanço para a nossa cidade. Eu acredito. Principalmente quem é oriundo aí de periferia sabe quão grande é o sofrimento para quem não tem água na torneira. E uma das promessas aí da concessão é de que iremos acabar com o rodízio na cidade de Guarulhos. Sabemos que ainda há muito que ser feito. A nossa rede de abastecimento de água, nosso próprio tratamento de esgoto, que em várias localidades a gente sabe que não existe rede. Então tem muita coisa a avançar na cidade. Mas nós não poderíamos fazer esse tipo de concessão sem antes garantir o trabalho dos funcionários do SAAI. Então foi feita uma assembleia no STAP, no Sindicato do Servidor Público, e aí fizeram uma comissão, e tirando essa comissão o presidente me ligou dizendo que gostaria de ter aí uma reunião com o prefeito para que pudesse ouvir do prefeito e o funcionário como um todo também participar do processo. E assim eu fiz. Liguei para o prefeito, pedi uma reunião, foi concedida essa reunião de maneira muito rápida, e aí sentamos com todos os funcionários do SAAI, assistidos por um advogado, com a direção também do SAAI, e alguns vereadores para que pudesse ali acompanhar esse processo de formulação do projeto que seria mandado para a Câmara, autorizando a concessão. Então o prefeito também deixou bem claro que esses funcionários irão participar também na formulação do contrato, para que possam apontar ali até algumas questões técnicas, para ajudar aí a cidade de Guarulhos a ter um melhor serviço possível. O senhor sentiu firmeza, tranquilidade? Acho que vai acontecer tudo corretamente com os servidores? Eu acredito que sim, Pedro. Outrora eu estive aqui no seu programa reclamando, inclusive, da maneira que veio um projeto para a Câmara, onde existiu apenas uma reunião. Sim. Antes do projeto ser discutido, eu me posicionei contrário e disse que daquela maneira eu não iria votar. Essa construção da concessão do SAAI veio com bastante antecedência. No dia 20 de setembro, se eu não me engano, foi a primeira reunião com os vereadores, para que os vereadores também pudessem ajudar nessa construção. Então tem sido um processo muito às claras, até porque é um processo histórico para a cidade de Guarulhos. Nós sabemos que sempre tivemos essa dificuldade na questão da água e do tratamento de esgoto, e aí a gente tem a possibilidade agora de ter a Sabesp fazendo esse serviço que, se eu não me falhe a memória, é a terceira maior empresa do mundo nesse setor. Então eu acho que é muito importante para o guarulhense, como eu disse aqui, é um fato histórico que a gente tem que tratar com todos os cuidados possíveis. Virgílio? Eu quero perguntar ao vereador sobre aeroporto, né? Você tem feito alguma coisa? A ponte, por exemplo, aquela famosa ponte, qual é a situação lá? Verdade, uma bandeira sua, né? Nós temos participado de uma comissão na Câmara, inclusive fizemos já uma reunião também com o prefeito, para que a gente possa também endurecer um pouco o diálogo com o aeroporto. O aeroporto, depois da concessão da Gruairport, a Gruairport trata aquilo dali como se fosse um território à parte da cidade de Guarulhos e até mesmo do Brasil. Parece que eles têm uma legislação própria, não respeitam a cidade e permanecem com aquele acesso fechado que a gente sabe que é de extrema importância, não só para a região do São João, região do Presidente Dutra, a região ali do Taboão, mas para toda Guarulhos. Agora, vereador, vamos falar sobre a Câmara Municipal. Há rumores, ontem eu ouvi, de que o presidente Soutur pretende enxugar o departamento da TV Câmara e enxugar os gabinetes dos vereadores. Qual a posição do senhor? Pedro, eu ouvi também não sei se boato ou rumor, ouvi também algo a respeito. Ainda não tive tempo de conversar com o presidente. É um momento onde os ânimos ainda estão um pouco aflorados, até porque passamos por uma eleição muito difícil. Uma eleição que, como já foi dito aqui pelo Márcio, foi uma eleição onde a internet, onde as redes sociais fizeram a diferença. Então, nós podemos perceber que nenhum vereador da Câmara de Guarulhos também foi eleito. Dos 9 candidatos. Então, isso é muito ruim para o Legislativo guarulhense também. E eu, apesar de termos feito aqui o Márcio Nakashima e o Jorge Wilson, temos dois deputados aí, um que é realmente de Guarulhos, que é o Márcio,
eu fico bastante sentido nessa questão. Quem não é de Guarulhos? Não, o Jorge também é de Guarulhos, mas eu digo a maioria dos votos aqui da cidade, o Márcio Nakashima. Até pela força da televisão, o Jorge teve voto disseminado por todo o estado. O Jorge é mais paulista do que guarulhense. Sim. Então, eu tenho muito pesar nisso daí, porque com o tamanho de Guarulhos, nós temos aí dois deputados apenas defendendo as questões estaduais para a nossa cidade, eu acho que a cidade de Guarulhos perde. Perde muito. Com o número de eleitorado que a gente tem aqui, nós deveríamos ter no mínimo 8 deputados ali na Assembleia Legislativa de São Paulo, para que pudesse fazer a diferença. Então, esse momento que a Câmara passa, acredito eu que depois do feriado, como você já colocou aqui, os ânimos estarão mais tranquilos, e aí a gente pode fazer esse tipo de construção. Porque, Pedro, eu acho que é um momento importante para a cidade de Guarulhos também, porque estamos aí às vésperas de uma eleição estadual. Não vou aqui, claro, usar o seu programa para fazer campanha. Não mesmo. Mas a gente, claro que não. Mas a gente sabe que é importante termos a aproximação com o governo do estado. Guarulhos, durante muito tempo, ficou sem esse contato com o governo do estado, e olha as nossas ferramentas estaduais. Então, a gente tira a cidade de Guarulhos como, por exemplo, a cidade de Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes sempre foi agraciada muito mais pelo governo do estado do que Guarulhos. E Guarulhos, com 1.400.000 habitantes, do lado de São Paulo, tem essa política adotada. Então, para a gente é bastante importante esse momento que a gente vem passando, como, por exemplo, aí, como a gente já falou aqui, essa questão da Sabesp, que é muito bom para o guarulhense. Agora, vereador, seu bairro lá, o Jardim Fortaleza, como está? Pedro, no primeiro mandato nós tivemos bastante intervenção ali dentro do Fortaleza, diminuiu um pouco no último ano, até pela questão econômica do nosso país, e claro, com desemprego, desaquecimento de economia, grandes cidades como Guarulhos também sentem esse reflexo. E aí, diante disso, pela situação crítica econômica, que não só a cidade de Guarulhos, como vários outros municípios passam, essas demandas diminuíram um pouco. Acredito eu que a partir agora do próximo ano, trazendo um pouco mais de sustentação para a saúde financeira da nossa cidade, nós iremos certamente aumentar as nossas demandas ali na região. Já está acontecendo, inclusive, aí o recapeamento ali da Estrada Guarulhos Nazaré, que a gente sabe que é uma estrada de suma importância para toda a cidade de Guarulhos. Nos finais de semana, aquilo dali se transforma num grande corredor. A estrada foi recapeada até a entrada do Fortaleza, que é considerado trecho estadual. Da entrada do Fortaleza para frente até o São João, agora está sendo feito pela Prefeitura, com emenda do governo estadual que trouxe para cá, e acredito que depois das eleições ainda venha mais 30 milhões para que a gente possa melhorar a infraestrutura da nossa cidade. E aquele posto da GCM? O posto da GCM, claro, devido à falta de efetivo, nós tínhamos alguma dificuldade ali para que pudesse ter um patrulhamento adequado ali para o bairro e também para a região, porque atende também ali outros bairros até. E aí, conversando com o vereador, hoje secretário de Segurança, Gilvan Passos, ele mudou ali o sistema de patrulhamento. O guarda hoje, ele roda um pouco mais ali no bairro, até bairros mais próximos ali, e isso tem dado bastante resultado e aumentado a sensação de segurança. Melhorou então? Melhorou, Pedro. Virgílio? Falando em base, como é que o senhor tem visto os problemas enfrentados aí pela GCM, né? Como, por exemplo, falta de gasolina e problemas de colete e tal, e até aquele protesto de plano de carreira do GCM, como é que você tem visto? Aliás, ontem parece que nós tivemos mais protestos na GCM, tensão na GCM ontem por causa desse plano de carreira, hein? Sim. Pedro, isso é um tema bastante delicado, por quê, Virgílio? Porque nós temos verba carimbada para a saúde, nós temos verba carimbada para a educação, e a pasta da segurança pública, apesar de ser uma questão estadual, nós sabemos que cada vez mais os municípios têm sido responsáveis pela questão da segurança, até pela aprovação. À época, a presidente Dilma sancionou a Lei 13.022, se não me falha a memória, que dá o poder de polícia aos GCMs. Então isso deu empoderamento para os GCMs, para que eles possam aí fazer patrulhamento, fazer abordagem. Agora, com a receita que os municípios têm e vêm tendo, com esse modelo de pacto federativo que temos, Pedro, eu tenho conversado bastante com o prefeito para que o prefeito possa encabeçar uma comissão de prefeitos para que converse lá em Brasília para rever esse pacto federativo, porque uma cidade não pode ficar refém apenas de sua receita, principalmente de CMS e IPTU. Nós sabemos que vem recurso do governo estadual, mas eu acho que isso daí deveria ser distribuído de uma melhor forma, porque a gente sabe que o guarulhense ou qualquer outro município se socorre à municipalidade quando ele precisa de algum serviço. Exemplo disso é a GCM, que infelizmente a gente sabe que não tem o seu efetivo dentro da conformidade para uma cidade do tamanho da nossa. Então, precisa de política para essa área, sim, precisa,
para aumentar o patrulhamento, aumentar a sensação de segurança. Nós temos visto aí, tínhamos pelo menos, o Gilvan também conseguiu mudar o sistema de patrulhamento e destacamento desse efetivo, porque nós tínhamos aí a falta de segurança até em alguns hospitais e postos de saúde. O Gilvan tem trabalhado nesse sentido também, mas a gente sabe que existe sim a falta de efetivo e isso tem que ser solucionado. Vereador Eduardo Barreto, só para finalizar, a UPA São João lá na sua região está bem ou precisa de atenção? Pedro, a saúde como um todo de todo o país precisa de uma atenção e eu acho que o Sistema Único de Saúde deve ser discutido. Então, claro, não diferente de vários outros municípios, precisam algumas coisas a serem acertadas. Graças a Deus que a gente conseguiu tirar a Gerir aqui da nossa cidade, que foi uma empresa com cunho único exclusivo econômico, o que eles queriam era lucro, graças a Deus conseguimos tirar. Eu falo aqui, eu faço a crítica que sempre fiz ao administrador, não à pessoa, até porque dizem que o doutor Iglesias é uma ótima pessoa, um ótimo profissional, agora como administrador deixou a desejar. Por uma questão de coerência, não tenho reclamado da saúde, a gente tem dado um tempo para ver de que maneira irá se dar essa mudança, porque foi mudado o secretário, mudou a administração do HMU e tem sido feita uma nova política pela secretária que tem trabalhado diuturnamente, Pedro. Tenho acompanhado, tem chamado o conselho, tem chamado o funcionário, tem chamado o usuário e tem chamado a Câmara para o diálogo para chegar numa conclusão e, claro, melhorar o serviço da saúde para o guarulhense, que a gente sabe que sempre tem o que melhorar. Saúde é uma coisa que sempre tem o que melhorar. Mas a UPA São João está aceitável? Tem funcionado, Pedro. Tem funcionado. Pelo menos a questão que a gente via que outrora ficava de porta fechada em algumas ocasiões, e pelo menos esse problema não tem chegado até a nós. Okay. Obrigado, vereador Barreto. Até uma próxima oportunidade. Fico muito agradecido de estar aqui. Aqui é uma grande oportunidade de expor os nossos posicionamentos, nossas ideias. E a gente gosta de discutir política dessa forma, Pedro. Sim. Com coerência, baseado em evidências e fatos. Então, estou à disposição. Obrigado, Virgílio, a todos da produção. E guarulhense, tenham todos um bom dia. Deus abençoe. Vamos a um rápido intervalo. Em seguida, aqui no estúdio, a Carla Ramaciotti falando sobre as queixas da população. 2 minutos.